Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. Fale a verdade. Polícia! Naquela noite abafada de 1997, quando o vento parecia carregar algo que ninguém conseguia nomear, o Teatro Central repousava sob uma quietude desconfortável, cercado por paredes impregnadas de histórias esquecidas e corredores onde a poeira acumulada denunciava anos de abandono silencioso. As luzes da rua projetavam sombras longas sobre a fachada envelhecida, como se adivinhassem que algo prestes a acontecer mudaria para sempre o destino da cidade. Dentro do teatro, o público chegava aos poucos. Passos ecoando no piso desgastado, risos tímidos misturados a conversas ansiosas, tudo envolto por uma atmosfera que os mais sensíveis descreveriam mais tarde como um presságio prenunciando ruína. Era como se o próprio edifício observasse cada movimento, guardando segredos demais para permanecer em pé por muito tempo. Enquanto os últimos espectadores tomavam seus lugares, alguns repararam em um odor estranho, quase imperceptível, que se misturava ao aroma de tinta velha e madeira molhada. Um técnico jurou ter visto uma luz vacilar no alto do palco, mas decidiu ignorá-la, acreditando ser apenas mais uma falha rotineira. No entanto, naquela noite, as falhas estavam prestes a formar um rastro contínuo que ninguém conseguiria negar. O ar parecia pesado, carregado de eletricidade, como se o ambiente respirasse com dificuldade, aguardando algo que ainda não se revelara. No camarim, uma atriz ouviu um estalo vindo de trás de uma parede improvisada, mas nenhuma das companhias presentes quis atrasar o espetáculo, e assim o som se perdeu entre as conversas apressadas. Às 21h17, testemunhas relataram ter ouvido um estouro abafado, semelhante a madeira rompendo sob pressão. Segundos depois, uma cortina se iluminou por trás, revelando um brilho alaranjado que rapidamente se transformou em chamas vorazes, subindo como serpentes incandescentes pela estrutura de tecido. O público, inicialmente confuso, demorou alguns instantes para perceber que aquilo não fazia parte da apresentação. E, quando a primeira coluna de fumaça escura avançou pelo palco, a transição entre fascinação e pânico foi tão abrupta que muitos mal conseguiram reagir. Gritos ecoaram, pés tropeçaram, portas não cederam. O teatro, reacendido em fogo, parecia fechar suas próprias saídas, como se tivesse vida própria. Quando o teto começou a desabar, bombeiros ainda nem haviam sido acionados e a fumaça tóxica transformava cada respiração em uma luta desesperada pela sobrevivência. Em menos de 12 minutos, o Teatro Central não era mais um espaço de arte, mas um labirinto tomado por sombras, labaredas e um desespero que engoliria 11 vidas antes que a madrugada chegasse. Contudo, enquanto os socorristas tentavam compreender a escala da tragédia, uma descoberta perturbadora emergia entre os destroços. Um número que simplesmente não fechava e que abriria uma investigação capaz de desafiar até as versões mais confortáveis. Eu sei que este caso já te fez perceber que há algo muito maior por trás do que foi contado. Inscreva-se e deixe seu like. Isso ajuda você a não perder os próximos capítulos dessa investigação e garante que a verdade continue vindo à tona. Muito antes daquela noite em que as chamas engoliram tudo, o Teatro Central já carregava em suas paredes a lenta deterioração de um lugar que, por anos, tentou sobreviver à própria decadência. Construído na década de 1950, ele nascera como símbolo de elegância e modernidade, mas as mesmas paredes que um dia refletiram aplausos vibrantes começaram a se desfazer sob infiltrações, rachaduras e reformas mal executadas, feitas às pressas e sem inspeções adequadas.
À medida que o tempo avançava, o teatro era mantido não por cuidado, mas por remendos, cada um deles escondendo, sem resolver, uma falha maior do que a anterior. Nos bastidores, antigos funcionários relatavam cabos improvisados, fios expostos e luzes que piscavam sem explicação aparente, como se o prédio inteiro fosse uma máquina antiga que rangia a cada tentativa de continuar funcionando. Nos corredores laterais, que costumavam ser o caminho silencioso de atores concentrados, acumulavam-se restos de cenários antigos, pedaços de madeira, tecidos esquecidos e objetos inflamáveis armazenados sem qualquer critério de segurança. O teatro, com sua imponência desbotada, parecia um corpo cansado, respirando por aparelhos, sustentado por pessoas que já não tinham recursos nem vontade para restaurar sua dignidade estrutural. Em conversas mantidas anos antes da tragédia, alguns técnicos chegaram a alertar sobre o risco iminente de incêndio, baseando-se não em suposições, mas em evidências palpáveis, fiações corroídas, cheiro constante de queimado vindo das áreas superiores e um painel elétrico que precisava de jeitinhos para voltar a funcionar sempre que falhava. Apesar dessas advertências, nada foi feito além de consertos superficiais. Havia cortes de orçamento, pressões administrativas, decisões políticas e uma confortável negligência que se acumulava em silêncio. Autoridades eram informadas, relatórios eram enviados, mas acabavam engavetados sob a justificativa de que a cidade possuía prioridades mais urgentes. Assim, o Teatro Central seguia habitado por espectros de descaso, como se cada centímetro de sua estrutura fosse um alerta ignorado, aguardando apenas o momento exato para desmoronar. Alguns ex-funcionários, entrevistados muito tempo depois, descrevem o teatro como um fósforo gigante esperando o atrito certo, e suas palavras desenham com precisão a atmosfera de risco constante que pairava sobre o local. Existia uma sensação coletiva de que algo grave aconteceria eventualmente, embora ninguém imaginasse a escala da tragédia que estava por vir. E ainda assim, enquanto o prédio gritava por reparos, a rotina de espetáculos continuava, levando adiante uma fachada de normalidade tão frágil quanto uma cortina antiga prestes a tocar o fogo. E é justamente ao revisitar esses sinais esquecidos que surge a pergunta que ecoa até hoje. Se tantos alertaram, por que ninguém impediu o pior? O dia do incêndio começou como qualquer outro, mas, à medida que as horas avançavam, uma série de pequenos acontecimentos estranhos começou a se acumular de forma inquietante, como peças soltas de um quebra-cabeça que ninguém percebeu estar se formando. Ainda pela manhã, técnicos que trabalhavam na montagem do espetáculo relataram quedas repentinas de energia nos camarins, algo incomum para um horário em que o teatro costumava estar praticamente silencioso. Um eletricista chegou a comentar que o painel principal estava mais quente do que o normal, mas foi orientado a não criar alarme, já que o espetáculo daquela noite tinha ingressos esgotados. A pressão para manter tudo funcionando era maior do que qualquer preocupação com riscos. Durante a tarde, o teatro recebeu 2 funcionários de uma empresa terceirizada, responsável pela manutenção de equipamentos antigos. Segundo registros posteriores, eles permaneceram menos tempo do que o previsto e acessaram áreas que não constavam na ordem de serviço oficial. Ninguém soube explicar por que eles estiveram perto do depósito de cenários, um local que, teoricamente, não exigia manutenção naquele dia. Alguns artistas afirmaram ter visto um deles carregando uma caixa que não apareceu em qualquer relatório, criando mais uma lacuna entre o que foi feito e o que foi registrado. No início da noite, minutos antes da abertura das portas, uma funcionária sentiu um cheiro forte de plástico quente perto da entrada lateral do palco.
Um detalhe que para ela parecia apenas o resultado de cabos superaquecidos após um longo dia de testes. Naquela rotina desgastada, onde problemas eram normalizados, tudo parecia fazer parte do cotidiano. Entretanto, algo naquele odor parecia persistente demais para ser ignorado. Uma sinalização silenciosa de que algo estava se movendo na direção errada. Às 20h54, um palco auxiliar apresentou uma falha súbita de iluminação. O técnico responsável relatou que o disjuntor não respondeu na primeira tentativa de reinício, o que é extremamente raro em instalações elétricas estáveis. O problema, porém, foi resolvido com o famoso jeito improvisado, que tantas vezes salvou apresentações naquele teatro. Nada foi desligado, nada foi pausado, nada foi inspecionado com cuidado. A pressa venceu, como sempre. Quando o público começou a entrar, o ambiente já carregava uma vibração estranha, quase elétrica, como se o teatro estivesse respindo com dificuldade. Algumas pessoas mencionaram ter visto um funcionário desconhecido circulando próximo às estruturas laterais. Mas ninguém conseguiu identificar quem era ou mesmo se trabalhava ali. E olhando agora para essa cronologia cheia de falhas, omissões e presenças inexplicadas, uma pergunta começa a surgir de forma incômoda. Se tudo isso aconteceu antes do fogo começar, o que exatamente estava sendo preparado nos bastidores? Quando os peritos começaram a reconstituir a origem das chamas, descobriram que os minutos entre o primeiro estalo e a propagação total do incêndio escondiam mais perguntas do que respostas. A versão oficial divulgada nas primeiras horas após a tragédia falava em um curto-circuito isolado, algo aparentemente simples, quase banal, como tantos outros acidentes causados por instalações antigas. No entanto, à medida que os especialistas avançavam nas inspeções, tornava-se evidente que nada naquela combustão era compatível com o comportamento típico de um fogo acidental. O ponto inicial parecia ter ganhado força com uma rapidez impossível, um avanço intenso que ignorava barreiras naturais e consumia estruturas como se houvesse ali um combustível adicional. Algo que ninguém havia declarado, algo que não deveria estar presente. Laudos preliminares falavam em um foco inicial no painel elétrico lateral, mas relatórios posteriores, os oficialmente anexados ao processo, alteraram discretamente a narrativa, deslocando a origem para o palco principal, contradizendo testemunhas e os próprios bombeiros que chegaram primeiro ao local. Os cabos encontrados derretidos apresentavam sinais de superaquecimento anterior, mas sem marcas de curto típico, o que levou um investigador veterano a afirmar que a faísca não foi o começo, ela foi apenas o disfarce. Esse comentário, registrado informalmente, desapareceu das versões oficiais dos autos, mas seguiu citado por profissionais que recusaram o silêncio confortável imposto por quem queria encerrar o caso. Além disso, um detalhe perturbador surgiu. O teatro possuía, naquela noite, um equipamento de iluminação recém-instalado, sem licença definitiva, ligado a uma caixa de distribuição improvisada, montada com pressa poucas horas antes do espetáculo. Os responsáveis pela montagem afirmaram que tudo estava conforme o possível, uma frase que, por si só, revelava mais descuido do que cuidado. Um técnico que participou da ligação elétrica jurou que foi orientado a ativar o sistema mesmo com falhas, pois o atraso de minutos poderia comprometer a abertura do espetáculo. Essa decisão, tomada sem reflexão, transformou-se em uma sombra persistente nas investigações. Mas havia algo ainda mais enigmático. Marcas no piso indicavam que objetos inflamáveis haviam sido movidos de suas posições habituais, como se alguém tivesse reorganizado o cenário para facilitar a propagação das chamas.
Nenhum funcionário admitiu ter mexido nisso e imagens de segurança que poderiam confirmar ou negar a movimentação simplesmente não existiam, pois o sistema de câmeras não estava funcionando naquela noite. E é justamente nesse ponto onde falhas técnicas e ações humanas se confundem de forma inquietante que surge a pergunta inevitável: o fogo começou sozinho? Ou alguém abriu o caminho para que ele se espalhasse? Quando as primeiras chamas ganharam altura, transformando o palco em um abismo incandescente, o caos tomou forma tão rapidamente que muitos dos presentes mal compreenderam a gravidade do que estavam vivendo. A fumaça espessa se espalhava pelos corredores como um predador silencioso, avançando com uma velocidade anormal, invadindo camarins, plateia e escadas internas. As pessoas tentavam correr, mas cada passo parecia colidir com uma barreira invisível criada pelo próprio pânico. Portas que deveriam abrir com facilidade estavam emperradas, como se o teatro tivesse decidido selar seus visitantes por dentro. E corredores que antes pareciam amplos se transformavam em túneis estreitos, sufocados por labaredas. Bombeiros foram acionados às pressas, mas quando chegaram, encontraram o teatro central já tomado por colunas densas de fumaça tóxica. A visibilidade era quase nula e o calor irradiado pelas estruturas metálicas deformadas fazia com que cada passo fosse uma luta contra uma força que tentava expulsá-los dali. Muitos relatam ter sentido a respiração queimar por dentro, como se inalassem fragmentos de fogo. Para alguns, era impossível entender de onde vinham os gritos, pois a acústica do teatro, antes motivo de orgulho, agora amplificava o desespero, distorcendo sons e confundindo direções. Sobreviventes descrevem cenas que parecem pertencer mais à ficção do que à realidade. Pessoas desmaiando com o cheiro de plástico e tecido queimado, outras rastejando no chão tentando encontrar algum resquício de ar limpo. Houve quem tentasse quebrar janelas com as próprias mãos, cortando-se no processo, e quem tentasse subir para o andar superior, acreditando que ficaria longe do fogo, apenas para descobrir que lá o calor era ainda mais mortal. A escuridão se misturava ao brilho laranja das chamas, criando um cenário quase apocalíptico dentro daquele espaço antes dedicado à arte. Quando os bombeiros finalmente conseguiram entrar mais profundamente no prédio, começaram a retirar corpos sem consciência, alguns ainda vivos, outros já entregues ao destino. E foi nesse momento, entre o vulto de fumaça e silêncio, interrompido apenas por rádios estalando, que surgiu a primeira peça do enigma que mudaria toda a investigação. Um corpo completamente carbonizado, encontrado em um ponto onde nenhuma vítima deveria estar. Sem documentos, sem identificação, sem qualquer ligação clara com o registro oficial de presença daquela noite. O olhar dos bombeiros que encontraram esse corpo dizia mais do que qualquer laudo. Havia algo errado, profundamente errado, como se aquela presença não pertencesse à ordem natural da tragédia. E essa descoberta silenciosa e desconfortável abriu espaço para uma dúvida que ecoaria por décadas. E agora, eu quero saber sua opinião sincera. Por que haveria alguém ali dentro que ninguém registrou? Quando o fogo finalmente cedeu e o teatro se tornou apenas um esqueleto fumegante envolto por um silêncio que parecia pesar mais do que a fumaça, começou a etapa mais sombria de qualquer tragédia, a contagem das vidas perdidas. Bombeiros, peritos e socorristas caminhavam entre escombros ainda quentes, desviando de estruturas carbonizadas e restos de cadeiras derretidas, tentando identificar formas humanas entre sombras distorcidas. Cada corpo encontrado era tratado como um universo inteiro que se apagava ali, no chão escurecido de um lugar onde a arte deveria ter sido a única protagonista. Mas, logo nas primeiras horas,
algo desconfortável começou a emergir no meio do caos. Algo que não podia ser ignorado. Os relatórios iniciais indicaram 11 corpos recolhidos dos escombros. Essa informação foi recebida com pesar, claro, mas sem surpresa. Tragédias assim costumam deixar mais vítimas do que o esperado. Porém, quando os nomes começaram a ser cruzados com as listas do espetáculo, com os ingressos vendidos e com o quadro de funcionários escalados, uma discrepância perturbadora apareceu. Primeiro como um pequeno erro administrativo e depois como um abismo que ninguém conseguiu explicar. Havia apenas 10 nomes oficialmente associados àquela noite. Princípio, acreditou-se que algum sobrevivente havia fugido sem registrar presença, ou que um funcionário extra estivesse no local sem constar na escala. Mas, conforme os responsáveis por cada setor eram entrevistados, ficou claro que a lista estava completa e fechada. Não havia espaço para uma 11ª pessoa. As famílias das vítimas compareceram, reconheceram seus parentes e os 10 nomes foram confirmados um a um, sem margem para dúvidas. O próprio diretor do teatro garantiu que ninguém, além dos listados, deveria estar no prédio e que os acessos estavam, em teoria, sob controle. Mas então restava apenas ele, o corpo sem nome, encontrado em uma área lateral onde nenhuma das vítimas registradas estava localizada. Um corpo queimado em grau extremo, impedindo identificação visual, vestindo restos de roupas que não correspondiam ao figurino, ao uniforme ou às peças do público descritas pelos sobreviventes. Não havia documentos, objetos pessoais, nada que pudesse ajudar a traçar uma identidade. Apenas a presença inquietante de alguém que não deveria estar ali. A tentativa de encaixar esse corpo em alguma categoria oficial foi quase desesperada. Alguns sugeriram erro na contagem dos ingressos. Outros alegaram que poderia ser alguém que entrou escondido. Mas todas as explicações soavam frágeis diante dos fatos. Era como tentar costurar um buraco que crescia cada vez mais. E diante desse impasse que muda a natureza de toda a tragédia, a pergunta inevitável surge. Quem era a 11ª vítima? E por que seu nome jamais apareceu em lugar algum? À medida que a investigação avançava, o caso começou a adquirir contornos que nenhum relatório oficial parecia disposto a admitir. A presença do 11º corpo, já desconfortável por si só, passou a atrair relatos periféricos que surgiam e desapareciam com a mesma velocidade, como se existisse uma força invisível filtrando quem podia ou não falar. Entre esses relatos, o mais significativo veio de uma mulher que, nas primeiras horas após a tragédia, ainda coberta de fuligem e tremendo de choque, insistiu que vira um homem caminhando pelos bastidores pouco antes do início do espetáculo. Segundo ela, ele não vestia figurino, não parecia funcionário e estava visivelmente nervoso, olhando para trás repetidas vezes, como alguém que temia ser seguido. Seu depoimento, dado a um bombeiro e posteriormente registrado de forma informal por um voluntário do resgate, descrevia um homem de estatura média, roupas escuras e comportamento inquieto, que caminhava em direção a uma área restrita, onde apenas técnicos tinham permissão de entrar. O mais estranho, porém, era a expressão dele. Algo entre medo e urgência, como quem carrega consigo um segredo demasiado pesado. Contudo, quando essa mulher foi procurada dias depois para formalizar o relato, ela simplesmente desapareceu. Familiares afirmaram que ela havia deixado a cidade para descansar, e nenhuma nova tentativa de contato teve sucesso. Outras testemunhas trouxeram versões igualmente inquietantes. Um jovem que estava na plateia jurou ter visto um homem correndo em direção à saída dos funcionários poucos minutos antes das chamas tomarem o palco, mas ao tentar descrevê-lo, foi aconselhado por um agente a não criar complicações.
Um segurança em entrevista não oficial comentou que viu uma figura que não reconhecia entrando por uma porta lateral. Porta essa que deveria estar trancada. Quando pressionado sobre o assunto, disse apenas que isso não precisava constar no processo e que gente importante preferia manter o foco nos mortos confirmados. Com o passar dos dias, relatos divergentes começaram a se contradizer, como se cada testemunha estivesse tentando sobreviver não apenas ao trauma, mas também ao peso invisível de falar mais do que deveria. Informações sumiam, anotações eram reescritas e versões que poderiam esclarecer quem era o 11º homem evaporavam antes de serem registradas oficialmente. O clima ao redor do caso se tornava denso, quase sufocante, como se a verdade estivesse sendo empurrada para um canto escuro onde ninguém ousava olhar por muito tempo. E diante desse silêncio construído, dessa névoa que encobre o que poderia ser a chave de tudo, resta uma pergunta desconfortável. Por que tantas pessoas que viram algo preferiram desaparecer? Com o avanço das análises forenses e o silêncio crescente das testemunhas, o foco da investigação voltou-se para aquilo que se tornara o ponto mais inquietante de toda a tragédia, a identidade do corpo sem nome. Diante da ausência de qualquer documento, vestimenta reconhecível ou registro oficial, os investigadores começaram a reconstruir possibilidades, como quem tateia um corredor escuro em busca de uma porta ainda invisível. A primeira hipótese, a mais simples, mas também a mais improvável, era a de que se tratava de um espectador que havia entrado sem ingresso, alguém que aproveitara um momento de distração para acessar o teatro pela porta lateral. Entretanto, os relatórios indicavam rigor no controle de entrada naquela noite, e nenhum sobrevivente lembrava de alguém que fugisse ao padrão do público presente. A segunda possibilidade levantada envolvia trabalhadores informais. O Teatro Central, especialmente em seus últimos anos de decadência, era conhecido por contratar pessoas sem registro, muitas delas atuando como carregadores, auxiliares de palco ou assistentes temporários. Ainda assim, ao cruzar depoimentos de funcionários assíduos, ninguém se recordava de ter visto um novo contratado, e nenhum dos nomes conhecidos se encaixava no perfil daquele corpo carbonizado. Era como se ele tivesse entrado por uma porta que oficialmente não existia, ocupando um espaço que não pertencia a nenhum dos setores registrados. Havia também a hipótese de que fosse um artista convidado, alguém que, por algum motivo, acessou o prédio sem passar pela folha de presença ou que, movido pela pressa ou pela confiança descontraída dos bastidores, simplesmente ignorou o protocolo. Porém, esse cenário logo encontrou contradições. Nenhum grupo artístico relatou ausência e os figurinos encontrados nos camarins pertenciam a pessoas devidamente identificadas. Nada, absolutamente nada, apontava para um artista misterioso circulando sem ser percebido. Mas a hipótese que mais perturbou os investigadores e que rapidamente passou a ser evitada nas discussões oficiais era a de que o homem não estivesse ali para participar do espetáculo, mas para cumprir algum tipo de tarefa paralela. Sua presença perto de uma área onde ninguém deveria estar, o comportamento nervoso mencionado por testemunhas e o local exato onde seu corpo foi encontrado sugeriam que ele buscava algo ou alguém. Era como se estivesse escondido, ou talvez observando, antes que o fogo o engolisse. Em um cenário onde negligência e possível sabotagem se entrelaçavam, a figura anônima ganhava contornos mais sombrios. Talvez ele não fosse um espectador, nem funcionário, nem artista. Talvez fosse a pessoa que transformou aquela noite em tragédia. E diante de tantas possibilidades que se chocam e se anulam, a pergunta inevitável fica cada vez mais pesada. Quem era esse homem? E o que ele estava prestes a fazer
antes que o fogo o silenciasse para sempre? Quando os peritos retornaram ao Teatro Central para uma segunda varredura entre os entulhos, um detalhe até então despercebido surgiu como um sussurro vindo das cinzas. Um objeto parcialmente carbonizado, encontrado a poucos centímetros do corpo sem nome. Esse item, pequeno e deformado pelo calor extremo, estava enegrecido a ponto de quase se confundir com o próprio solo queimado, mas ainda preservava marcas sutis que denunciavam que, antes do incêndio, ele possuía valor pessoal. O que quer que tenha sido, parecia carregar uma história própria, uma identidade silenciosa que resistira às chamas e agora ameaçava reescrever tudo o que se sabia sobre o 11º homem. Os primeiros investigadores que tiveram contato com o objeto afirmaram que se tratava de algo metálico, possivelmente um chaveiro, um relógio de pulso ou até mesmo um pequeno medalhão. A superfície retorcida, contudo, ainda revelava detalhes que despertaram inquietação. Um símbolo quase apagado, linhas circulares que pareciam formar um desenho e um fragmento de alça que sugeria uso constante. Não era algo descartável. Não era algo que alguém carregaria por acaso. Era um pertence íntimo, tão íntimo, que mesmo reduzido a quase nada, insistia em permanecer presente. A perplexidade aumentou quando os investigadores perceberam que o objeto não correspondia a nada pertencente às outras 10 vítimas registradas. Nenhuma família reconheceu o item, nenhum dos funcionários relatou possuir algo semelhante e nenhum artista utilizava adereços compatíveis com o fragmento encontrado. Era como se aquele objeto tivesse sido deixado ali por alguém que não deveria estar no teatro e que talvez tivesse uma função que ninguém conhecia. O desconforto cresceu ainda mais quando, misteriosamente, o registro desse item desapareceu da primeira versão do relatório oficial. Um dos peritos, indignado, anotou à mão em seu caderno pessoal que o objeto foi removido da lista sem justificativa, indicando que alguém, em algum momento, tomara a decisão de ocultá-lo. E quando os investigadores tentaram reencontrá-lo para uma análise mais profunda, receberam a resposta mais inquietante de todas. O item havia desaparecido do depósito de Bidnar. Evidências. Sumiu. Evaporou, como se nunca tivesse existido. A ausência inexplicada alimentou rapidamente teorias não documentadas. A de que o objeto poderia ligar o 11º homem a alguém importante, alguém com motivos para estar nos bastidores naquela noite, alguém cuja presença precisaria ser apagada para que a narrativa oficial permanecesse intacta. Era um fragmento pequeno, mas poderoso o suficiente para desestabilizar toda a versão pública dos fatos. E agora, diante desse silêncio cheio de lacunas, surge a pergunta que incomoda até hoje. O que esse objeto representava e por que alguém teve tanto interesse em fazê-lo desaparecer? À medida que a investigação avançava e as peças se acumulavam sem se encaixar, uma hipótese começou a surgir nos bastidores da perícia, não dita abertamente, mas mantida como uma sombra constante, rastejando por trás de cada contradição. A possibilidade de que o incêndio não tenha sido um acidente, e sim o resultado de uma ação humana deliberada. A velocidade com que o fogo se espalhou, a combinação de falhas improváveis ocorridas simultaneamente e principalmente o desaparecimento de evidências cruciais alimentavam a suspeita de que alguém tinha um motivo claro para transformar aquele teatro decadente em um cenário de destruição. Investigações paralelas, conduzidas por profissionais que se recusaram a aceitar a narrativa simplificada dos laudos oficiais, levantaram uma conexão incômoda entre o Teatro Central e uma disputa silenciosa, envolvendo dívidas milionárias, contratos atrasados e pressões políticas. Nos anos que antecederam a tragédia, o prédio acumulava pendências financeiras que ameaçavam seu fechamento definitivo.
Havia fornecedores sem pagamento, multas vencidas e até rumores de que o local seria tomado pela prefeitura devido a irregularidades acumuladas. Em meio a esse caos administrativo, surgiam figuras interessadas em que o teatro deixasse de existir, seja para eliminar responsabilidades, seja para abrir um caminho a novos empreendimentos. Algumas testemunhas relatam que, poucas semanas antes do incêndio, representantes de uma empresa privada visitaram o local com propostas de reforma que, na prática, tornariam o espaço inutilizável por meses. A administração recusou, mas o desconforto entre as partes ficou evidente. Além disso, documentos internos revelaram que, no mês do incêndio, o prédio perdera a licença de funcionamento temporariamente, uma informação discretamente contornada para evitar o cancelamento do espetáculo daquela noite. Tudo parecia apontar para um teatro que caminhava na beira do colapso, pressionado por pessoas interessadas em seu desaparecimento. Quando o 11º corpo entrou em cena, um homem sem nome, carregando um objeto misterioso que depois desapareceria. A linha que separava acidente de sabotagem tornou-se quase invisível. Era impossível ignorar que aquele indivíduo, não registrado, estivesse justamente no ponto onde o fogo se intensificou de maneira anormal. Se ele estava ali por acaso, o acaso era cruel demais. Se estava ali por motivo, então esse motivo se perdeu nas chamas, ou alguém cuidou para que se perdesse. E nesse cenário em que interesses econômicos, falhas inexplicáveis e presenças não documentadas se cruzam perigosamente, uma dúvida se torna inevitável e pesada. Será que aquele incêndio foi o fim trágico de um prédio desprezado? Ou o resultado calculado de alguém que precisava que tudo queimasse? Com tantas contradições orbitando o caso, a busca pela identidade da 11ª vítima tornou-se uma espécie de espinha dorsal invisível da investigação. Cada detalhe ignorado, cada depoimento silenciado, cada objeto desaparecido parecia apontar para a mesma direção. Alguém estivera dentro daquele teatro por razões que não constavam em relatório algum. Determinados a descobrir quem era esse homem sem nome, alguns investigadores começaram a revisitar arquivos antigos, comparando registros esquecidos, notas rasuradas e documentos preliminares, que jamais chegaram à versão final dos autos. Foi nesse processo minucioso, quase arqueológico, que um nome começou a surgir de forma tímida, primeiro como ruído de fundo e depois como presença impossível de ignorar. Entre os papéis amarelados da Secretaria Municipal, havia uma lista provisória de funcionários terceirizados que haviam prestado serviços ao teatro semanas antes da tragédia. Um desses nomes estava marcado com um asterisco, como se alguém tivesse a intenção de revisá-lo mais tarde. Um homem contratado informalmente para ajustes elétricos noturnos. O curioso é que esse nome não aparecia em nenhuma lista posterior e tampouco nos relatórios finais. Era como se ele tivesse sido apagado da história com a mesma precisão com que algumas evidências desapareceram. Entrevistas com antigos funcionários reforçaram essa suspeita. Eles lembravam vagamente de um homem quieto, sempre presente à noite, realizando reparos fora do horário de expediente. Alguém que preferia trabalhar sozinho. Ninguém sabia ao certo quem o contratara, e os documentos que poderiam confirmar sua presença foram perdidos ou substituídos. Mas uma coincidência inquietante começou a se formar. Esse homem, segundo descrições informais, tinha porte físico compatível com o 11º corpo. E mais perturbador ainda, ele fora visto pela última vez entrando no teatro poucos dias antes do incêndio, carregando uma pequena maleta metálica. A reconstrução dessas peças levou alguns investigadores independentes a sugerirem
que ele poderia ter sido convocado para realizar uma intervenção que não deveria constar oficialmente, talvez ligada aos painéis que apresentavam falhas frequentes. Se algo deu errado, ou se alguém interferiu no que ele fazia, ele poderia ter se tornado testemunha de algo que não deveria ver. E nessa hipótese silenciosa, seu desaparecimento dos registros não seria acidente, mas consequência. A 11ª vítima, então, deixa de ser apenas um corpo sem nome e se transforma em um fantasma administrativo, alguém que estava no lugar certo para enxergar o que ninguém queria revelar. E diante desse mosaico repleto de lacunas, a pergunta ecoa com ainda mais força. Seria esse homem apagado dos registros justamente porque sua presença revelaria o que realmente aconteceu naquela noite? O Teatro Central hoje permanece como um monumento silencioso de segredos que ninguém ousou registrar. Entre paredes chamuscadas e o eco de risos que jamais retornaram, a tragédia daquela noite de 1997 ainda reverbera com intensidade, lembrando que nem todos os desastres se encerram quando o fogo se apaga. O corpo do 11º homem, o objeto carbonizado, as testemunhas que desapareceram, tudo isso compõe um quadro perturbador de omissões, decisões convenientes e silêncios calculados. Cada detalhe que escapou dos relatórios oficiais constrói um espaço de incerteza, onde perguntas sobre responsabilidade, negligência e intencionalidade permanecem suspensas, aguardando respostas que talvez nunca venham. Os documentos queimados, os registros apagados e as versões contraditórias se entrelaçam como sombras, deixando claro que a verdade muitas vezes é menos visível do que gostaríamos. O incêndio não foi apenas um acidente. Ele foi a convergência de falhas estruturais, decisões humanas e talvez interesses que se ocultaram nas brechas da burocracia. O Teatro Central não apenas se incendiou fisicamente naquela noite. Ele ardeu simbolicamente, queimando relatos, memórias e a possibilidade de uma reconstrução limpa da história. A 11ª vítima, invisível para o registro oficial, tornou-se emblema de tudo o que foi negligenciado e encoberto, lembrando que, em tragédias como esta, nem sempre o que é visível revela o que aconteceu de fato. E enquanto revisitamos cada fragmento desse evento, o impacto emocional se intensifica. O público, os sobreviventes e os investigadores experimentaram uma sequência de medos silenciosos que perduram até hoje, mostrando como a memória coletiva é moldada por omissões e narrativas escolhidas. O teatro em ruínas ainda guarda ecos de passos que ninguém jamais identificou, silêncios que sugerem histórias nunca contadas e sinais de que algumas verdades só podem ser vislumbradas à distância, entre as sombras e os escombros. Cada detalhe que conseguimos resgatar serve como um lembrete de que acidentes podem esconder crimes e que o esquecimento muitas vezes é tão perigoso quanto o fogo. Se essa investigação despertou sua curiosidade, inquietação ou até mesmo indignação, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, cada história esquecida, cada caso ignorado, cada sombra histórica é reconstruída com atenção aos detalhes, narrativa cinematográfica e investigação minuciosa. Ao se inscrever, você garante acesso a episódios que mergulham em segredos nunca revelados, exploram crimes escondidos e trazem à luz relatos que a história tentou enterrar. Clique em inscrever-se. Ative o sino de notificações e continue conosco nesta jornada pelo que o passado tentou esconder. E lembre-se, cada comentário seu contribui para manter essas histórias vivas. E nós queremos saber: o que você acha que realmente aconteceu naquela noite no Teatro Central?
Sua opinião pode lançar novas perspectivas sobre um mistério que ainda desafia o tempo.